Olá, crianças! Eu sou a missionária Darlene, mais uma vez para contar para vocês uma história que está na Bíblia, o livro de Deus. E essa história que eu vou contar para vocês se encontra lá no livro de Daniel. É uma história que talvez você já conheça, mas eu tenho certeza que você vai aprender muitas lições nesse momento através desse vídeo, tá bom? Então, não esqueça de pedir para o seu pai, sua mãe, sua tia, para se inscrever lá no meu canal, beleza? Me diga uma coisa, alguma vez você já foi tentado a parar de fazer, né, a deixar de fazer o que é correto diante de Deus? Por exemplo, né, uma criança, um colega disse para você, não precisa contar para o teu pai não faça isso não, teu pai não precisa saber disso. Você já foi tentado a mentir para os seus pais? Ou deixar de ser gentil com alguém porque essa pessoa era diferente? Olha, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus deseja que você faça o que é correto diante dele, que você faça exatamente o que a palavra de Deus nos diz. Daniel, da nossa história de hoje, ele foi fiel ao Senhor, ele tomou um propósito de servir o Deus vivo e verdadeiro. Mas hoje na nossa história, ele vai passar por uma situação bem difícil. Será que ele vai conseguir ser fiel a Deus? Então, tudo começou quando o rei Dario, lá na Babilônia, ele resolveu constituir 120 sátrapas. Sátrapas quer dizer governadores. E 3 presidentes. Desses presidentes estava Daniel. Daniel já era um senhor, provavelmente com 80 anos de idade. Quando ele foi levado lá de Jerusalém para a Babilônia, ele era jovem. Tinha os teus 3 amigos também que foram com eles. E lá na Babilônia, ele se destacou por sua fidelidade ao nosso Deus, ele e seus amigos. E agora ele já era um homem idoso. Mas Dario, o rei, viu que Daniel era diferente. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Olha só, então o mesmo Daniel se destacou destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Esse espírito excelente quer dizer que ele era fiel a Deus, ele era firme em fazer a vontade de Deus. Não queria dizer que ele não pecasse, mas ele ali, diante do reino, ele fazia exatamente o que Deus queria. Por isso que o rei queria então que ele governasse sobre todos. Mas havia ali aqueles homens invejosos, aqueles homens começaram, provavelmente a Bíblia não diz, mas eu imagino que eles começaram a falar sobre si, né, entre eles, dizendo o seguinte, mas quem é esse Daniel? Será que o rei não sabe que ele é um judeu cativo e ele agora vai estabelecer como governador? Então eles procuravam alguma coisa, alguma culpa, algum erro em Daniel. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nenhum e nem culpa. Então eles pensaram, e aí? Nós nunca vamos encontrar nada nesse Daniel, porque ele realmente faz todas as coisas corretas. Já sei, talvez se a gente encontrasse alguma coisa contra a lei dele e o seu Deus, vamos pensar sobre isso. Aqueles homens invejosos, aqueles homens tinham ciúmes de Daniel. Sabe, criança,
Quando alguém tem ciúme e tem inveja do outro, a Bíblia chama de pecado. Talvez você diga o seguinte: não, mas eu não tenho inveja, não tenho ciúme, mas você também já nasceu com o desejo de pecar. A Bíblia diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado são todas as coisas erradas que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. A inveja, mentir, bater no colega, isso é pecado. Há um castigo para o pecado, é a morte. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, por amor a mim, por amor a você, porque a Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus me ama, Deus te ama. Ele te ama tanto que ele enviou lá do céu o seu único filho, o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, que veio a esse mundo morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Jesus derramou o seu sangue precioso. Ele levou ali o meu castigo, o seu castigo naquela cruz. Mas sabe, criança, tudo que o Senhor Jesus fez foi por amor a mim e a você, porque essa era a única maneira de você um dia ir morar com ele lá no céu. Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, ele está vivo e ele tem o poder de perdoar os seus pecados, te livrar também da inveja, do ciúme, caso você tenha. Assim como aqueles homens tinham inveja de Daniel, estava procurando alguma ocasião para acusar, mas não encontraram. Então eles pensaram: talvez se a gente for fazer alguma coisa contra a lei desse Deus de Daniel, nós vamos achar alguma coisa para prejudicá-lo. Então, sabe o que foi que eles fizeram? Certo dia, então, eles foram falar com o rei, né? Bajulando o rei, e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja que eles estão mentindo, porque eles estão dizendo que todos os presidentes, os prefeitos concordaram, mas na verdade eles nem falaram com Daniel, nem chamaram Daniel. Daniel, então, que era um dos presidentes ali, né? Porque quando o rei tinha escolhido 120 sátrapas e 3 presidentes, Daniel era um deles, e eles não chamaram Daniel. Então eles fizeram essa proposta para o rei, com a intenção de prejudicar Daniel. Então, durante um mês, ninguém podia falar com nenhum Deus, né? Não podia fazer nenhum pedido a nenhum homem, a não ser o rei. E quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. O rei, então, ficou pensando, né? Ah, que bom, com aquele orgulho no seu coração. Então as pessoas vão chegar para mim, eu vou ser o Deus. Ele nem pensou nas consequências. E sabe, quando o rei, então, ele assinava um decreto, eles tinham dito assim: segundo a lei dos Medos e dos persas, que não se pode revogar, não podia mudar aquilo que ele assinasse. Então o rei concordou com aquilo, assinou a escritura e pronto. Qualquer pessoa que orasse ao seu Deus ou pedisse ajuda a qualquer homem iria ser jogado na cova dos leões. Agora eu imagino Daniel, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia, com as portas abertas, olhando para Jerusalém, que era sua terra natal. E ele, como será que ele iria reagir a tudo isso, né? Como será? Será que Daniel ia ficar firme? Porque ele podia muito bem fechar a janela e orar escondido. Mas Deus, o Criador de todas as coisas,
ele deu forças para Daniel. Daniel escolheu continuar sua adoração diária, embora pudesse implicar sobre a sua morte. Daniel, ele então continuou sendo fiel a Deus. E você, criança? Você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus ajudará você a ser firme e fiel a Ele. Sabe por quê? Você sabe o que significa ser fiel? Ser fiel significa ser determinado em seu coração e mente para agradar a Deus e em seguida fazê-lo fielmente. É aquele propósito no seu coração de agradar a Deus. Talvez lá na sua escola você seja a única criança que ora antes do lanche e alguém pode estar rindo de você, ou você seja aquela única criança que conhece o Deus vivo e verdadeiro e está ali na escola e que você pode falar sobre o Deus vivo, dizendo eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, né? Ou quem sabe na sua casa você é o único que acorda cedo, que vai para a escola dominical, sabe? Tem pessoas observando você também. E talvez aquelas crianças vão olhar para você. O que será que é diferente nesse menino? Por que ele está agindo assim? Ele ora e quem sabe ele vai querer conhecer o Deus vivo e verdadeiro, não é verdade? Mas pode acontecer também de algumas crianças vão rir de você. Mas olha, lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, criança, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus ajudará você a ser firme e fiel a Ele. Então, Daniel decidiu ficar firme e ser fiel a Deus, ainda que isso implicasse a sua morte, pois ele continuou orando com as janelas abertas 3 vezes ao dia. E a palavra do Senhor diz que quando Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens lá estavam curiando e eles viram que Daniel estava clamando ao Deus vivo e verdadeiro, ao seu Deus, como eles falavam. E imediatamente eles foram lá contar para o rei, os fofoqueiros, não é verdade? E foram lá e contaram, ainda foram falando assim: ó rei, tu não assinaste um decreto dizendo que qualquer homem, durante 30 dias, se fizesse alguma petição a qualquer Deus, seria jogado então na cova dos leões? Pois esse Daniel, a quem tu constituíste governador, olha só o que ele está fazendo. Ele não faz caso de ti não, porque ele está orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. Provavelmente ele tenha falado isso. Então ele precisa ser jogado na cova dos leões. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito triste, porque o rei, ele gostava, né? Ele gostava de Daniel. Olha só, ele ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. Ele queria fazer alguma coisa, ele estava triste. Provavelmente ele ficou pensando: por que eu fui fazer esse decreto? Onde é que eu estava com a cabeça? Provavelmente ele pensou dessa maneira. Mas os homens estavam lá nos ouvidos dele dizendo, né? Aqueles homens estavam dizendo: sabe, ó rei, que a lei dos médios e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, tá vendo, rei? Não pode mudar. O senhor tem que colocar, então, Daniel na cova dos leões. Então, o rei mandou que colocasse Daniel na cova dos leões. E ele ainda disse o seguinte:
o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Então, colocaram Daniel lá na cova, colocaram uma grande pedra lá, e havia uns passozinhos lá onde ele selou lá com seu anel, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha só! E então o rei naquela noite, enquanto Daniel enfrentava os leões, o rei muito deprimido, não conseguia dormir. Ele não quis ouvir música, porque geralmente as pessoas colocavam coisas lá para o rei ouvir. Ele não quis festa, ele não conseguia dormir e provavelmente ficava pensando, né? E também ele passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença, instrumento de música, e fugiu dele o sono. Enquanto Daniel, então, estava lá enfrentando os leões. O rei não podia socorrer a Daniel, mas Deus podia. E Deus ajudou a Daniel a ser fiel e agora o ajudaria a enfrentar o medo e a raiva daqueles homens. E sabe, criança, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus ajudará você a ser firme e fiel a Ele. Você pode orar na hora do seu lanche lá na escola ou na hora do almoço, mesmo que aquelas crianças ficam rindo de você, mesmo que aquelas crianças zombem porque você crê no Deus vivo e verdadeiro, mesmo que aquelas crianças ficam zombando de você porque você sempre faz o que é correto, não vê qualquer vídeo que os meninos às vezes mostram lá na escola, né? Ou na sua rua, tá certo? Ou talvez porque você sempre vai à igreja aos domingos. Lembre, pode ser, tem pessoas que estão olhando para você e quem sabe você vai ser um exemplo para que essa pessoa possa também conhecer o Deus vivo e verdadeiro. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse 2:20, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus ajudará a você a ser fiel. Tá difícil para você? Então peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Senhor, porque Ele está com você. Ele vai te ajudar. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus ajudará você a ser firme e fiel a Ele. Daniel se manteve fiel a Deus, mesmo nessa situação difícil, né? E então, enquanto ele estava lá enfrentando os leões, o rei não queria dormir. Na verdade, ele ia insônia. Ele estava em jejum. E a Bíblia diz que mal amanheceu o dia, né? Ao amanhecer o dia, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Imagine, né? Ele foi lá com aquela pressa e olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Então, olha só, chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? Ele provavelmente ficou ouvindo o barulho dos leões, né? Como os leões estavam fazendo. De repente, olha só o que aconteceu. Daniel falou ao rei: ó rei vivo eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi deleito algum. Naquele momento, a Bíblia diz que o rei ficou tão feliz, que ele estava tão feliz que mandou-se que os homens imediatamente tirassem Daniel da cova dos leões. Olha só, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele acreditou no Deus vivo e verdadeiro. Deus honrou a fidelidade de Daniel, protegendo dos leões. Não só protegendo, mas mandando um anjo
para dizer que ele não estava sozinho. Deus vivo e verdadeiro estava com ele. E sabe o que aconteceu com aqueles acusadores de Daniel? O rei mandou que eles fossem jogados, eles foram lançados na cova e devorados pelos leões. Porque a palavra do Senhor diz que mal eles foram jogados lá, os leões já pegaram eles com suas famílias. E o rei Dario ordenou que todos adorassem o Deus vivo e verdadeiro. Então ele disse o seguinte, né? Ele fez um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus, então, a fidelidade de Daniel foi recompensada. Ele continuou como líder no palácio, dando o seu melhor para Deus. Sabe, criança, Daniel foi firme, foi fiel a Deus até o fim. E se você tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus ajudará você a ser firme e fiel a Ele. Pode ser que durante a semana você pode enfrentar alguma situação difícil, né? Das vezes a pessoa ficar rindo de você porque você quer fazer o que é correto diante de Deus, quer obedecer aos seus pais, ora antes do lanche, do almoço, vai sempre para a igreja, né? E não assiste qualquer coisa. Então, durante essa semana, quando você for ser tentado a fazer o que não é correto diante de Deus, né? Então, você vai pedir ajuda de Deus, vai dizer, Senhor, me ajude a ser fiel ao Senhor, como Daniel foi fiel a ti. Me ajude, Senhor. E lembro daquele versículo, lá em 1 Coríntios 15 e 58, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, mantenha-se firme e não fique abalado. Deus vai te ajudar. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, Ele ajudará você a ser firme e fiel a Ele. Quando essa situação acontecer, de alguém estar rindo de você ou zombando de você, ore. Peça ajuda a Deus e lembre desse versículo. Você pode até memorizar para que você possa guardar a sua mente. Então você também pode orar pelos seus inimigos, por aqueles meninos inimigos que eu digo assim, desses meninos que zombam de você. Ore por eles para que eles possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Você vai fazer isso? Eu espero que sim. Mas eu quero também falar uma coisa para você. Você só vai ser realmente fiel e firme a Deus. Primeiramente, você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador. Que quando você tem Jesus como Senhor e Salvador, aí sim você vai ficar firme, porque o Espírito Santo de Deus vai ajudar você a ser fiel a Deus. Então, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é clamar. É dizer para o Senhor, Senhor, me ajude, salva do meu pecado. Você tem pecado, a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus pagou o preço pelo seu pecado. Ele quer te perdoar, tá certo? Meu desejo e oração é que você possa conhecer esse Deus vivo e verdadeiro. E você que tem Jesus como Senhor e Salvador, continue sendo fiel ao nosso Deus. Amém? Deus te abençoe.